Mas agora a gente vai para uma pauta importantíssima que eu falei na abertura. Quem está nos acompanhando, a gente vai falar de endometriose intestinal. Na verdade, falar de endometriose, hoje intestinal, mas que quem quiser mandar pergunta sobre endometriose, no geral, fique à vontade, porque ele é referência na área, o doutor Alexandre Nishimura, coloproctologista. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Prazer te receber, É um prazer falar de um tema tão importante. Pois é. Que afetam muitas mulheres. E que você, pelo que eu logo percebi com todo o material que as meninas me mandaram dessa pauta, é realmente um grande estudioso desse assunto e pesquisador e tudo, né, Sim, doutor? nossa equipe ela engaja bastante nos estudos, pesquisas e tratamento de endomulheres, né? Hoje a gente fala que o tratamento ele é multidisciplinar. Então eu sou coloproctologista, mas nós temos o Dr. Igor Chiminassi, que é o gineco do nosso grupo, né? O anestesista, dor, nutricionista. Então, quer dizer, o tratamento é bem amplo. Doutor, quando a gente fala de endometriose, vamos entender a definição, até para que a gente chegue lá no intestino também. E eu gostaria que você contasse um pouquinho daquilo que a gente conversou antes do programa, da teoria, sim, de vocês. Só para falar do termo, Carol, assim, endometriose é quando o tecido que fica por dentro do útero, que é o endométrio, ele está implantado fora do útero. Então, durante a formação embrionária, é isso que a gente advoga, a teoria embrionária da endometriose. Durante o período embrionário, vai descendo o ducto umbilical para formar os órgãos femininos, então você vai implantando células de endométrio, e aí com o passar do tempo, quando as mulheres começam a menstruar, elas sangram pelo útero e tem a menstruação, só que também sangram nas áreas onde tem tecido endometrial ectópico, que é endometriose. Que loucura. E por isso acaba dando os sintomas. Gente, vocês viram, eu nunca tinha ouvido essa questão, até da teoria, me chamou muita atenção quando eu estava ali estudando a pauta e tal. E aí falei, não, o doutor tem que contar, porque é uma coisa que faz até muito sentido, né, se a gente for pensar. Então, as mulheres começam a ter esses sintomas também por uma questão, uma mudança hormonal dessa fase depois da primeira menstruação. E é muito comum, Carol, porque assim, as meninas elas começam a ter menstruação, muitas têm cólicas menstruais, umas mais intensas, outras menos, e é meio que postulado pela sociedade que ter cólica menstrual é normal. E isso não é normal. Não é normal. Seja uma cólica pequena ou uma cólica grande, é porque algo está errado. Então, se sangra no local que é inadequado, você gera uma inflamação e ao longo de anos, essas inflamações vão dando fibroses e cicatrizes. E aí você pode acometer nervos e aí você ter sintomas mais crônicos e mais intensos. Então agora eu entendi por que essas células, então, por que vai sangrar em outras partes, porque são células com as mesmas características do endométrio, só que estão fora, né? Então mesmo. Quando há o estímulo hormonal, ela vai sangrar onde ela estiver, nos focos onde ela estiver. Perfeitamente. E aí se você tem uma área próxima ao nervo, você vai acabar irritando e acabar gerando sintomas. E o intestino é um órgão que está muito próximo dos órgãos femininos, ou até mesmo de áreas onde se implanta a endometriose, e acaba tendo sintomas também. Então, as mulheres elas podem nascer com implantação na parede do intestino ou ao longo do tempo de estar muito próximo, vai fazendo fibrose no intestino e elas vão tendo sintomas intestinais, que muitas vezes são confundidos com outros diagnósticos, como o intestino irritável, né, como outras coisas aí. E não é bem assim. E aí vocês imaginam, né? A gente menstrua todo mês. Todo mês. Tantos anos. Então, é uma soma, é isso que... E do intestino, Carol, um alerta é assim, as mulheres que no período menstrual têm quadros de diarreia, ou o intestino ele começa a soltar mais facilmente, suspeitar que pode estar cometendo intestino. Então, essa é uma coisa muito comum. Outra é aquelas mulheres que sentem estufadas. Né? Mulheres falam, nossa, parece que eu estou grávida, minha barriga está estufada. No período menstrual aumenta isso ainda. Então, o que a gente fala que é o endobelly, né? Então, tipo, aquela barriga mais aumentada. Então, suspeitar que pode realmente ter endometriose. Entendi. Vou aproveitar então, doutor, que a gente começou a falar dos sintomas que vão aparecer, né, depois aí do início dessa fase menstrual ou ao longo de alguns anos. A gente colocou na tela os principais, que é dor ao evacuar, cólicas abdominais, diarreia ou a constipação, dor na relação sexual, que é muito comum, né? Que é talvez a primeira queixa, né, que leve a mulher ali a desconfiar, um inchaço abdominal, sangramento retal e tenesmo. E, doutor, esses são todos os sintomas, claro que cada mulher pode ter muitos deles ou um ou outro, até né? mais, Carol. Tem pacientes que têm lombalgia, que piora no período menstrual, dor na perna esquerda, principalmente por uma questão
de anatomia, né? E isso que eu estou fazendo, muitas mulheres que têm acometimento de um nervo chamado nervo obturador, elas não conseguem dobrar. Então, nesse ato de dobrar, elas acabam tendo dor também. Então, você vê que uma doença ele é muito ampla. Você pode ter acometimento de diafragma, dor nessa região, dor no ombro. Então, assim, a doença é bastante ampla para a gente simplesmente menosprezar e achar que cólica menstrual é normal, que as mulheres têm que conviver com isso. O diagnóstico, a gente já falou, né, previamente, que o diagnóstico é tardio. Não é só no Brasil, isso é no mundo todo. A gente veio de New Orleans agora, há 2 semanas, num congresso global, conversando com colegas. Nos outros países também tem uma demora no diagnóstico. Então é uma coisa que a gente tem que debater, tem que falar, para que as mulheres que tenham sintomas procurem realmente especialistas para poder fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Doutor, por exemplo, se a mulher está ali com a queixa, enfim, e ela descobre ali, né, a gente vai falar como é vamos dizer assim, padrão ouro para o diagnóstico, mas descobre que ela tem uma endometriose ali também no útero ou no ovário, alguma região, né, que talvez seja até mais tranquila desse primeiro diagnóstico do que o intestinal. Deve sempre analisar todos os outros órgãos para ver se tem foco? A gente sempre faz uma avaliação completa. A gente chama de mapeamento. Né? Então, através de exames de ressonância, ultrassom transvaginal com preparo. Nas meninas que não tiveram relação, a gente não faz ultrassom, então a gente parte para a ressonância. Então, faz uma avaliação global para poder, em uma indicação cirúrgica, fazer o tratamento completo. Entendi. Não adianta nós irmos para a cirurgia, identificar focos e queimar focos. Esse não é o tratamento, porque você acaba deixando a raiz. Então, se a origem é o que a gente segue, foi postulado do Dr. David Redwine, um americano, que é a origem embrionária, a gente tem que fazer a ressecção por toda aquela região onde é passado o ducto de Bile e vai se formando os órgãos femininos. Então a gente faz toda aquela ressecção. Então tem que avaliar. Então muitas vezes a gente vai para a cirurgia, tem no diafragma, fazemos a ressecção, no apêndice, onde tem a gente tem que fazer a retirada, senão continua gerando processos inflamatórios e as pacientes continuam tendo dor. Então aquelas mulheres que já foram para a cirurgia e pioraram a dor ou persistiram ou recidivaram, é porque a doença não foi devidamente tratada. E não foi só naquele foco, tem outros focos outras espalhados. Áreas, isso. Vamos colocar as imagens, a gente tem, né, imagens, até pra gente entender, e já a gente fala do diagnóstico quando é endometriose, então, intestinal. Sim. Olha lá, acho que é um videozinho, né, Glaucia, que vai rodar? Olha lá. Aí você pode explicar pra gente, doutor. Então, Carol, ali na verdade está mostrando os órgãos femininos, né? Aí está mostrando um close bem no útero, nessa parte interna, que tem essa área mais aveludada, seria um endométrio. Então aí está mostrando como se fossem células endometriais fora daquela região, que elas podem implantar, por exemplo, no ovário, nas trompas, ali mais acima no intestino, e aí gerando sintomas, como dá para ver lá em cima também, perto da área do fígado, né, no andar superior. Então pode ter em várias regiões. O mais comum é aqui do lado esquerdo do abdômen por conta da descida do ducto de Miller e a formação embrionária, porque desce por aqui, vai se formando. Vários trabalhos já mostraram comparativo. Então tem um trabalho de Chapron que mostrou que tem 70% mais acometimento do lado esquerdo do que direito. Por quê? Você desce por aqui, é onde você vai mais ter a lesão. Por isso, então, essa teoria embrionária, ela faz ainda mais sentido pensando nessa questão. O Dr. David Redwine fez um trabalho muito grande, né? Um complexo, uma revisão sistemática, e ele viu indícios para poder realmente enfatizar essa origem. A gente sabe que na medicina você tem várias teorias, mas essa é a mais coerente, é que a gente acaba seguindo para poder fazer a abordagem do tratamento. A gente fala que quando a gente sabe quando uma doença foi formada, a gente consegue desconstruir essa doença. Sem dúvida. E pensando na embrionária, é a abordagem que a gente faz. E é hereditário também, doutor? Tem uma questão aí de você tem uma questão também de hereditariedade, sim, mas hoje a gente vê na literatura que em torno de 10 a 15% das mulheres em idade fértil sofrem de endometriose, só que a gente acredita que esse valor é subestimado. Porque se você fizer uma pesquisa, né, o Dr. Igor já fez uma pesquisa numa escola, para avaliar as meninas que menstruavam e tinha cólica menstrual. Deu quase 50%. Meu Deus. E já então, nesse momento, se a menina tem ali os seus 15, 14 anos, já menstruou e tem cólicas, já tem que ser feita então uma abordagem. Na verdade, assim, não que você tem que ir para uma abordagem cirúrgica. Você pode, na verdade, abordar com nutrição, uma dieta que não seja inflamatória, atividade física, bloqueio hormonal. E quando chegar no momento mais adequado dela estar um pouco mais desenvolvida,
de repente, você ir para uma abordagem cirúrgica. Porque uma das coisas que você falou que é muito importante é a questão da infertilidade. A adolescente, ela não está preocupada com fertilidade, né, com gravidez. Mas quando você chega numa vida um pouco mais adulta, tem desejo de construir uma família, você tem esse desejo. Mas uma coisa muito importante é a cirurgia ser indicada quando a mulher tem a qualidade de vida afetada. Entendi. Se as medidas que não conseguiram, vai para uma cirurgia para poder fazer o tratamento definitivo. Eu vou colocar a perguntinha do público, doutor. Mandem mensagens pra gente, vamos falar até no bloqueio de menstruação, se isso também é parte da abordagem. Vamos falar da cirurgia, tem muito assunto. Eu tô aqui vissurada, porque eu acho fantástico quando a gente vem com informações novas, né? Eu não sei se quem está nos assistindo já tinha lido a respeito dessa questão da teoria embrionária. Eu não tinha e achei fantástico. Acho que isso vai ajudar muita gente, doutor. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Rê. Um beijo para você. Ó, qual exame, então, podemos fazer para ajudar a detectar? O básico é a história clínica. Tá. Então, com a história clínica, a gente já tem bastante artifício para poder imaginar esse diagnóstico. Né? O exame físico, né? O doutor Igor sempre faz o exame ginecológico, faz o toque. Então, aí a gente já tem bastante artifício para fazer o diagnóstico. Entretanto, exames de imagem que a gente faz para poder detectar endometriose intestinal, como muitas pessoas né, nem imaginam, não é a colonoscopia. Não é? Não. As pessoas falam, no intestino tem que fazer colono para isso. Não. Colonoscopia não é feito para diagnóstico de endometriose intestinal. O exame que é feito é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou a ressonância magnética com preparo intestinal. Tá? A coluna ela vai avaliar como está o aspecto na parte de dentro do intestino. Entendi. A endometriose ela começa pela parte de fora. Então ela vai começando a fazer fibrose na parte de fora e conforme vai avançando, ela vai invadindo. Então vai demorar muito tempo para eu conseguir ver na colonoscopia que você tem uma endometriose. Entendi. A gente faz colonoscopia naquelas mulheres que já têm uma certa idade ou tem fator de risco para câncer de intestino, para poder realmente fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças como câncer. Sem dúvida, tá? sem dúvida. Pólipos, né? Enfim, isso, tá? as questões. Isso é importante. Então, para o diagnóstico de endometriose intestinal, é exame de imagem, ressonância ou ultrassom. É ressonância. Então, e o preparo que você diz, doutor, é deixar o intestino limpo mesmo. Parecido com um preparo para a colonoscopia? Parecido com um preparo para a colonoscopia, não precisa ser tão exigente quanto a colono, mas tem que estar bem limpinho para poder conseguir avaliar. E na ressonância tem contraste também? Também tem contraste. Que é importante, né? Eu gosto de citar, doutor, porque às vezes as pessoas ficam numa insegurança e tal, mas hoje tudo isso é muito seguro, né? Enfim, é uma prática muito segura e importante é ter o diagnóstico para devolver qualidade de vida, né? Vamos colocar mais perguntinha do público, então, já a gente fala da cirurgia e do tratamento. Dani, obrigada, um beijo. Os miomas uterinos podem atingir o intestino? Carol, na verdade, mioma é uma outra entidade. Mioma, na verdade, são alguns nódulos que você tem dentro do miométrio, tá? Que não tem a ver com a adenomiose ou endometriose. Então, assim, miomas, eles não acometem intestino. Tá. O que vai acometer, na verdade, são as endometrioses. E a adenomiose? É a endometriose dentro do miométrio. Porque o útero, você tem a parte do endométrio, que é a parte de dentro. Entendi. Mas o músculo, ele é o miométrio. Então, quando o tecido endometrial está dentro do músculo do útero, aí é adenomiose. A gente gosta de falar assim muito da questão daquela carne do marmoreio, né? Falando de comida ali. A carne com marmoreio quando você pega uma carne marmoreada, você vai ver que ela tem gordurinhas ali dentro. Então, essas gordurinhas ali dentro não era para estar ali, era para estar, né, por fora. Então, essas gordurinhas por dentro que seriam a endometriose. Entendi. E no útero, então chama adenomiose. Perfeito. Então, pelo local realmente que tem a lesão. Tem mais perguntinha. Olha lá. Cá, obrigada, um beijo. Tem alguma idade relativa com a endometriose? Karina, não, na verdade, como a gente já tinha falado, que a endometriose, como é uma doença que as mulheres já nascem, quando elas começam a menstruar, vai começando a dar estímulos de inflamação. Então pode ser que tenha mulheres que comecem a ter mais sintomas com o passar do tempo. Imagina, todo mês sangra num local inadequado, gera um processo inflamatório, reabsorve aquele sangue e faz uma fibrose. No mês seguinte a mesma coisa. Ao longo de anos, você vai aumentando os sintomas. Então, às vezes, coisas leves que às vezes nem percebem, vai evoluindo. Como até deu o exemplo da minha esposa, né? Foi tendo dor para correr e tudo mais, lombalgia, e aí foi diagnosticado. Que coisa, né, doutor? Então tem que ter realmente uma olhar, atenção. Quando a gente ouve a informação, isso
acende ali o nosso alerta quando procurar o profissional. Mas eu entendo também que esse diagnóstico acaba sendo tardio, porque muitos profissionais não vão além, como essa questão que você está nos explicando, de desconfiar, de falar, não, peraí, isso aqui já... né? E às vezes as meninas estão ali, como você disse, na adolescência, e se já tem um jeito de cuidar, pensando na questão da menstruação e até na questão da alimentação, que é o que eu queria te perguntar agora. Sim. Então, tem um resultado fazer uma dieta anti-inflamatória para endometriose? Sim. Por quê, Carol? Porque se você faz uma dieta anti-inflamatória, como a endometriose é uma doença que gera uma inflamação, se você tem menos estímulos inflamatórios no corpo, você vai ter menos sintomatologia. Então você consegue o quê? Segurar um pouco os sintomas, porque você não vai estar tão inflamado. Porque não dá para falar assim, está inflamada só ali, aqui não. Você acaba gerando uma inflamação no corpo todo. Né? Então se você faz uma dieta que te ajude a não gerar processos inflamatórios, você vai ter benefício. Não vai tratar, mas você regride bastante a intensidade dos sintomas. E o que você sugere, assim, que as mulheres evitem, né? De um modo geral, eu sempre falo assim a questão do bom senso, mas assim, para não dizer X, Y, Z. Tá. Eu sempre falo que alimentos industrializados, ultraprocessados, embutidos, muito açúcar, né? Então a gente tem que tentar evitar isso. Uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu vou dar aula de câncer ou entrevista, é que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Então acho que é uma grande dica simples para as pessoas acabarem tendo uma dieta mais saudável. Tá certo. Tem mais perguntinha do público? Quem escreveu pra gente na tela? Joyce, obrigada, um beijo. A endometriose na menopausa é perigosa? Não, isso é muito importante porque assim, até tem pouco tempo atrás as pessoas achavam que na menopausa, entrou na menopausa, tá tudo bem, acabou a endometriose. Não, eu acabei de dizer que a gente vai gerando processos inflamatórios ao longo do tempo e vamos supor, eu sempre falo para os pacientes, você tem um nervo aqui, você inflama, torce, inflama, torce, inflama, torce. Então na menopausa não vai mais torcer, mas o que está torcido, o que está repuxado, não vai desrepuxar. Entendi. Então assim, não é que seja perigosa. Na menopausa não vai ter mais estímulos para gerar mais processos inflamatórios. Só que o que já gerou de processo não vai resolver. Não vai resolver. Então se a mulher já entrou na menopausa e persiste os sintomas, o adequado é fazer um tratamento cirúrgico direcionado com equipes multidisciplinares. Porque vai envolver nervo, Carol. Quando você vai trabalhar com nervo, você tem que ter uma certa habilidade, tem que ter um certo cuidado, porque você pode gerar efeitos colaterais. Puxa vida, é verdade. E doutor, falando então do tratamento e da cirurgia, né? Porque a gente já ouviu muitos casos das mulheres que até já fizeram uma retirada, enfim, e a lesão voltou, né? A gente sempre fala, Carol, que assim, a lesão, na verdade, ela não volta. Ela não foi tirada. Ela não foi tirada. Entendi. Porque a gente sempre fala da questão do iceberg. Quando você olha o iceberg, você vê a pontinha dele ali, mas você não vê toda aquela montanha que está embaixo da água. Entendi. Então, você tem que fazer a ressecção da doença por completo, para as mulheres acabarem tendo benefício. E outro detalhe importante é esse que eu falei do nervo, porque assim, só para entender anatomicamente, o útero é como se fosse um polvo. Então a cabeça do polvo é o útero e os tentáculos, as perninhas, é o paramétrio, que vai sustentar o útero na pelve, ele prende no osso. Por baixo do paramétrio é por onde passam os nervos. Então, muitas vezes você acaba gerando inflamação ali e vai afetando o nervo. Então, você tem que fazer um tratamento completo de liberação das lesões, mas também liberação dos nervos para as mulheres terem melhor dos sintomas. Doutor, isso também explica a questão da dor na relação sexual. Sim, a dor na relação sexual é uma coisa que muitas mulheres se queixam, principalmente pela localização. Se você tem uma endometriose que está na parte posterior do útero, no fundo da vagina, ou na parte anterior do reto, onde na relação sexual você vai ter um trauma naquela região, as mulheres acabam tendo desconforto. Isso, Carol, você não imagina como é impactante. Isso, na verdade, não é que prejudica ou que faz com que separem, mas reduz a qualidade de vida do casal. Sim. Né? Porque a gente já ouviu recentemente, tipo assim, eu tenho, tipo assim, medo de fazer porque vai machucá-la, e ela tem medo de não fazer porque também é uma coisa, né, do casal. Então, quando você vai para a cirurgia e melhora essa qualidade sexual, a gente tem que falar nisso também, sem dúvida. Cara, muda totalmente. A mulher fica com autoestima melhor, não fica tão preocupada com isso, o casamento vai melhor, né? Viajar, né? Tipo, vamos sair, não, tô com dor. Não. Muda totalmente a vida da mulher. E também perde a questão
de algo que é considerado também pelo Ministério da Saúde, né, que faz parte da saúde como um todo, do prazer, né, enfim, de uma relação que tenha prazer. Então, acho bem importante a gente tocar nesse assunto. Sim. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lena, um beijo. Endometriose causa amenorreia? Não, Lena, na verdade, não, porque assim, a endometriose, você vai ter quadros de sangramento, às vezes até maior. A gente fala que as mulheres com endometriose têm um volume muito maior e você pode ter um período maior durante o mês, não aqueles 5 dias, 7 dias de menstruação. Tá. Às vezes tem mulheres que têm, tipo assim, 15, 20 dias menstruando e de sofrimento. Então, é muito pelo contrário, né? Pode ter um volume maior e um período maior também. Tá certo. Dá tempo de mais perguntinha, né, Glaucia? Na tela. Compartilhem essa entrevista lá no YouTube, hein, gente? Fantástico. Ana Clara, obrigada, um beijo. Fiz histerectomia por ter um mioma, mas continuo sentindo muita cólica intestinal. Isso pode ter relação com endometriose intestinal? Carol, essa pergunta é muito importante, assim, porque ela falou mioma, mas talvez foi indicado pelo mioma, mas ela também tinha o diagnóstico de endometriose e não foi diagnosticado. Um detalhe muito importante, retirar o útero, ou seja, a histerectomia, ela não trata endometriose. Isso é uma coisa que nós recebemos muitas mulheres que já passaram por cirurgia de ressecção do útero, achando que, mas endométrio está no útero, tira o útero, resolve o problema. Não resolve. A gente tem que tirar todas as regiões onde a doença foi implantada. Tá. Então, no caso dela, tem que estudar, tem que ver se ela não realmente não tinha endometriose, mas eu acredito que talvez... Encontre focos. De endometriose. E doutor, quais são as regiões assim que devem ser então investigadas que podem ter esses focos de endometriose? O mais comum, na verdade, é na região do lado esquerdo, né, as trompas, ovários, reto sigmoide, que é nessa região. Então, o mais comum é aqui. Mas você pode ter no apêndice, né, que fica do lado direito. Você pode ter aqui no diafragma. Então, assim, são no intestino fino. Tá? Então, tem regiões que você pode acometer, mas comumente é mais aqui nas trompas, ovários e reto sigmoide. Bexiga? Bexiga pode cometer, a gente fez uma cirurgia no final de semana que tinha bexiga por conta da proximidade. A bexiga está logo à frente do útero, então você pode acabar tendo também acometimento ali. Tá certo. Temos um minutinho, doutor, dá tempo de uma pergunta assim rápida, Glaucia? É tudo complexo, Glaucia Fávaro, obrigada, um beijo. Tem endometriose, hérnia umbilical, quase morro de dor, já tomei todos os tipos de remédio, passo cânfora, amenizo a dor com gelo ou água quente. O que devo fazer? Bárbara, infelizmente, passar com uma equipe especializada e programar a sua cirurgia, porque se você sofre tanto, você tem que procurar realmente a libertação e melhorar a qualidade de vida. Eu sempre falo que nós ouvimos os sintomas das mulheres e realmente acreditamos na dor dela. Então, se ela está sofrendo, a gente tem que propor um tratamento efetivo. Doutor, muito obrigada. Fantástico. Obrigado. Referência na área. Vou deixar o contato, @doutorabreviado.alexandre Nishimura, certo? O Nishimura é com SH, tá bom? @doutorabreviado.alexandre Nishimura lá no Instagram para o contato. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Volte, viu, doutor? Obrigado. Foi muito bom. Será um prazer. Compartilhem lá nas redes sociais.